A paz do Senhor Jesus, eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 20, que diz assim: Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue um perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje precioso a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei, venha cá um dos moços e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão. Porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Eis que, assim como foi a tua vida hoje de tanto estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor. Ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito seja tu, meu filho Davi, pois grande coisa farás e também prevalecerá. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Amém. Nós vemos, minhas irmãs e meus irmãos, que Davi poupa a vida, aleluia, de Saul, né? Tem a oportunidade, mas ele não faz isso. Nós vimos isso no vídeo passado, nós vimos, não é, que, aleluia, Davi poupou a vida de Saul do inimigo dele, né? Pois, aleluia, o rei Saul era inimigo não porque Davi queria, né? Mas porque ele sentia aquela grande inveja. E aqui nós vemos que, aleluia, Saul reconhece. E pelo temor que Davi tinha, ele não fez. Ele poderia ter feito, ele poderia ter acabado ali, não é, com a vida do rei Saul, mas por temor a Deus, pelo amor que ele tinha, o temor a Deus, ele não fez isso, ele não fez o mal a quem, ele não pagou com o mal a quem procurava fazer o mal a ele. E aqui nós aprendemos uma grande lição, aleluia. Aqui o rei Saul reconhece que fez, aleluia, o que era mal, reconhece que fez, aleluia, o que não era para ter feito. E aqui ele tenta, não é, fazer as pazes, chama Davi para voltar de novo com ele, não é? Aqui ele diz, versículo 25, então Saul disse a Davi: Bendito seja tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Aleluia. Coisa boa é a gente reconhecer que errou, não é? Coisa boa é a gente entender que, aleluia, somos falhos, não é? Falhos e pecadores. Aqui o rei Saul reconhece que Davi nunca quis fazer mal. Aqui, aleluia, o rei Saul reconhece que Davi não era aquilo que ele tanto imaginava, não é? Tanto achava que Davi era inimigo dele, mesmo ele provando. Essa foi a segunda vez que Davi prova, aleluia, que não queria o mal, não é, do rei. Essa foi a segunda vez que ele poupou a vida do rei. Essa foi, aleluia, a segunda vez que, aleluia, Davi tenta provar que não queria o mal, que não queria, que tinha respeito por ele, que tinha temor a Deus, que não iria fazer o mal, né? Que a gente faça, procure fazer, procure buscar ao Senhor. Senhor, eu não quero o mal. Eu não quero o mal daqueles que me perseguem, daqueles que me maltratam, daqueles que me humilham, porque, aleluia, Saul, o rei Saul fazia tudo isso com Davi, e mesmo assim ele tem a oportunidade pela segunda vez de se vingar, mas ele não faz isso. Aleluia, a gente tem muito que aprender com a trajetória de Davi, né, do rei Davi, com a trajetória dele, com a vida dele. Então, que a gente pratique, que a gente busque, aleluia, aprender e fazer a vontade do Senhor, porque muitas das vezes, aleluia, vai ser difícil
eu acredito que foi difícil, porém o temor que Davi tinha era muito maior do que o que ele sentia, né? Então que a gente busca o Senhor ter temor no coração, para que a gente não coloque os nossos sentimentos na frente, sentimentos de que de vingança, desejo de fazer o mal àqueles que nos perseguem, àqueles que não nos querem mal. Tem pessoas que não faz o mal, não faz o mal, mas deseja ardentemente que aquela pessoa pague, né, com o mal. E ali, quando ela sabe que aquela pessoa começa a pagar, aleluia, ali o mal fica feliz, fica contente, fica, eu sabia, eu entreguei a Deus. E não é pra gente fazer isso. Não é de forma nenhuma pra gente sentir alegria quando aquela pessoa estiver pagando. Pelo que ela fez. É para a gente sentir no nosso coração temor. Tudo isso a gente busca, aleluia, na presença do Senhor com oração. E que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.